Graça e paz em Jesus a todos, amém? Graça e paz. Somente para constar, essa nossa quinta parte, amém? Nossa aula. E nós entramos aqui agora na Trindade, mas antes eu quero somente fazer uma colocação, que finalizando o vídeo anterior, ficou faltando eu comentar sobre a bondade de Deus, amém? E sobre a bondade eu escrevi no quadro o seguinte: Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Então temos aí a bondade de Deus. Deus, ele é bom. Através de sua bondade, ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. É claro que a bondade de Deus está atrelada ao amor e à misericórdia. Entendeu? Deus, ele olha aqueles que são feitos à sua imagem, e ele olha aqueles que são feitos não somente à sua imagem, mas também à sua semelhança. Ok? Estamos aí só conversando. Né? Inclusive, só para lembrar, a nossa imagem e semelhança. Eu até falei para você, vou relembrar novamente aqui. É o hebraico Bet Zalmenu Kidmutenu. Amém? Depois a gente conversa aí. Amém? Então eu botei aqui no quadro agora a Trindade. A Trindade divina é algo que nós já estudamos no nível básico em teologia. Então o nosso conteúdo aqui é um conteúdo um pouco mais aprofundado em algumas áreas, né? Então eu escrevi o seguinte, que na história eclesiástica, a história eclesiástica, ela traz dramáticos relatos de grupos cristãos que teimaram em não fazer caso, não se preocuparem a respeito da doutrina da Trindade, o que veio a ser uma derrocada em várias partes da história da igreja, a chamada história eclesiástica. Entendeu? Houve a necessidade de escrever no que cremos. Nós chamamos na história de credo. Nada a ver com os credos católicos, tipo as orações, os negócios. Não, nós estamos falando de credo no sentido de regra de fé. É um termo teológico, é um termo usado na história da igreja dentro do protestantismo. Ok? Então vamos lá. Eu escrevi aqui no quadro. Deus Pai é relacionado à obra da criação. Deus Filho é o principal agente da obra de redenção da humanidade. E Deus Espírito Santo, que eu abreviei aqui, botei aqui ES. Deus Espírito Santo é a garantia de nossa herança futura. Esta tríplice distinção é esboçada no primeiro capítulo de Efésios. Então, leia o primeiro capítulo de Efésios. Amém? Vamos continuar. Vamos lá. Bem, a falta do cuidado é também lamentável na história da igreja devido a heresias que foram se levantando, heresias interpretativas,
começaram até com boa intenção, mas entraram para a área da heresia, do paganismo, dentro da igreja. Aí o pessoal vai botar uma música aí que na casa do Senhor não existe Satanás, né? Tem lá um pessoal se encarapuçando lá, bagunçando. Até hoje tem seitas que, como as Testemunhas de Jeová e outros mais, que tem um ensinamento equivocado. Vamos lá, irmãos. 2 notórias heresias, escrevi até em vermelhinho aqui, opuseram-se à igreja quanto à doutrina da Trindade: sabelianismo e arianismo. Eu escrevi aqui no quadro aqui sobre o sabelianismo, de Sabélio. Escrevi também o unitarismo e também o arianismo. Vamos lá. Para Sabélio, Deus estava apenas exibindo-se sob 3 máscaras diferentes. Antes de falar, vamos lá, eu comecei já falando, vamos lá. Eu até filmei no início, eu botei aqui no quadro aqui o seguinte, eu botei aqui 3 círculos pequenos e um círculo maior, um círculo em volta. Esses 3 círculos pequenos, eles simbolizam as 3 pessoas da Trindade. Eu escrevi 3 pessoas distintas. E esse círculo em volta é a essência. Então nós temos 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, são 3 pessoas distintas em uma só essência. Não existem 3 essências. Existe somente uma essência. A passagem que eu botei aqui do batismo de Jesus, Mateus 3, 16 ao 17, diz que Jesus está sendo batizado. De repente, ouviu-se uma voz no céu que dizia: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." E de repente foi visto descendo sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea como de pomba. Entendeu? Então, nessa passagem do batismo, aparecem as 3 pessoas distintas, de forma distinta. O Filho sendo batizado por João, o Pai falando lá em cima, né? "Este é meu filho amado em quem me comprazo", e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como de pomba. As 3 pessoas da Trindade. Só que eu vou e fecho um círculo em volta dessas 3 pessoas, porque a essência é uma só. 3 pessoas distintas, mas somente único Deus verdadeiro, uma única essência. Ok? Isso aí nós destrinchamos, reviramos Bíblia na doutrina sobre a Trindade Divina no nível básico em teologia. Então eu não tenho intenção nenhuma aqui de explicar a doutrina em miúdos. Eu só botei essa parte aqui no quadro somente para lembrar, e fiz a filmagem aqui no início dessa nossa 5ª parte. Então vamos lá, voltemos. Bem, eu falei aqui que eu destaquei sobre o sabelianismo e Sabélio, li aqui também o unitarismo e o arianismo. De Sabélio, né? Ele fala que Deus estava apenas exibindo-se sobre 3 máscaras diferentes, como fosse 3 nomes somente. Então Sabélio estava negando o sabelianismo, negando
as pessoas da Trindade, negando o Filho como sendo o único Deus, negando o Espírito Santo como sendo o único Deus. Basicamente também acaba negando, entendeu? O Pai, em sua essência, em três pessoas distintas. Sabelianismo, três máscaras. O unitarismo, a simplificação unitarista, pois, eu escrevi aqui no quadro aqui, arrasta Deus para o nível humano. Ora, no nível humano só há uma pessoa para cada ser. Coisa que eu já ensinei para vocês sobre figuras de linguagem, entendeu? A respeito do antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo, atribuído a Deus formas humanas. Antropopatismo, atribuído a Deus termos, ações, sentimentos humanos, para a nossa compreensão de Deus, ok? Não vou explicar isso a miúdos, porque isso foi ensinado no nível básico. Vamos lá. Então, o unitarismo vem trazer Deus como fosse homem. Ah, Deus ele é igual ao homem. Esquece que Deus é espírito, esquece soberania, esquece onipresença, onisciência, onipotência, esquece tudo, joga tudo no lixo, né? Então, esse unitarismo vem bagunçar o negócio todo. Agora, a pior das heresias todas, tudo é heresia, mas o arianismo do bispo ou presbítero Ário, fala aí que Ário descambou para um outro extremo. Ele enfatizou, eu escrevi aqui, eu estou lendo aqui no computador, ele enfatizou de tal forma a distinção entre as pessoas da divindade. Ele enfatizou a distinção, a separação, ou seja, de tão distinto as pessoas da divindade, que acabou por dividi-la em três essências distintas. Pelo amor de Deus, expliquei aqui, lembrando os irmãos, é uma essência só. O arianismo vem trazer três essências. Bagunça a questão doutrinária, bagunça a doutrina bíblica, entendeu? Leva para o lado do paganismo. Meu Deus do céu, tem misericórdia, né? Semelhante arremedo doutrinário, esvaziou a divindade tanto de Cristo quanto do Espírito Santo, ok? E eu quero finalizar. Tá aqui esses erros doutrinários, não podemos cair nessa questão, ok? Estamos bem, tendo bastante conhecimento da palavra de Deus. Eu quero terminar com a leitura de Mateus 3, 16, 17, que diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho agrado, em quem me agrado. Olha que bênção, amém? Então que o Senhor continue nos abençoando, te abençoando, e paramos por aqui, amém? Graça e paz em Jesus a todos, amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos, amém.